Muito boa noite, queridos alunos do portal. Estamos muito felizes em transmitir essa conversa para vocês. Hoje, motivo especial, temos a nossa grande professora Isabelle Anchieta, que vai poder nos brindar com essa conversa, que tende a beneficiar todos nós. Vamos falar de sociologia, vamos falar de conhecimento, vamos falar de universidade. Então, se você gosta, se você procura tudo isso, você está no lugar certo, você está no momento certo. Espero que seja muito bem proveitoso. Temos aqui também a nossa coordenadora e professora Maiara. Boa noite, Maiara. Boa noite, Áquila. Boa noite, estudantes. E boa noite, professora Isabelle. Muito prazer ter a senhora aqui com a gente hoje. Maiara, querida, eu que agradeço, Áquila, o convite. Estou muito entusiasmada em falar com os alunos, né, em poder transmitir um pouquinho, né, da nossa trajetória desde Minas Gerais. Então, estou achando lindo também a gente fazer essa conexão aí à distância. A nossa convidada é muito especial, como eu já havia dito. A professora Isabelle Anchieta é autora da trilogia Imagens da Mulher no Ocidente Moderno. A professora Isabelle Anchieta é vencedora do Prêmio Abril 2020, professora e doutora em Sociologia pela USP, mestre em Comunicação Social e jornalista. A professora Isabelle Anchieta também recebeu a distinção acadêmica em sua defesa de tese pela USP, prêmio como jornalista cultural pelo RUMOS, Itaú Cultural, em 2008, e prêmio como jovem socióloga brasileira pela Associação Internacional de Sociologia, com apoio da Unesco, em 2014. Bem, com esse currículo, estamos muito bem assessorados. Mais uma vez, boa noite, professor, e muito obrigado por ter aceito esse convite do portal. Caio, eu que agradeço. Acho que, resumindo o currículo, é paixão pelo conhecimento. Eu acho que, no final das contas, é isso, né? Paixão pelos livros, paixão por a gente continuar sempre, e por fazermos essas conexões, porque, no final das contas, a sociologia vai dizer dessas relações humanas, que são, no final das contas, o que dá o sentido para a nossa vida. Então, não tem muito, o currículo pode se resumir facilmente em algo que eu quero transmitir hoje para vocês. E agradeço muitíssimo, viu, Maiara e Áquila, outra vez, a oportunidade dessa conversa. Maiara, fala um pouco para a gente da história do portal. Pronto, vamos lá. Vou apresentar rapidamente para a senhora, professora, um pouco sobre o portal, certo? Eu sou a atual coordenadora de Sociologia do portal, juntamente com meu colega João Pedro. Infelizmente, hoje ele não pôde estar aqui para ter a honra de estar com a senhora. O portal, ele nasceu em 2003 como um pré-vestibular focado para integrarem o curso de medicina da UFPE, mas ele cresceu muito. Ele era um projeto de extensão em que tinha um professor coordenador. Hoje em dia ainda tem professores coordenando, mas num aspecto mais formal. Hoje são os próprios estudantes da UFPE de todos os cursos que estão empenhados em formar esse pré-vestibular e conseguir que mais estudantes entrem na universidade. Esses estudantes, geralmente, do portal, eles sempre retornam como professores, como monitores e, posteriormente, se tornam também coordenadores. Como eu apresentei, eu sou apenas uma das coordenadoras de uma das equipes e cada equipe tem o seu próprio coordenador, com a coordenação geral integrando todos eles para conseguir unir esse pré-vestibular maravilhoso, que é um dos melhores do Recife. Um dos maiores pré-vestibulares solidários do Recife. Tenho orgulho de falar isso. Professora, hoje a gente tem um grande orgulho de estar aqui com você hoje, para incentivar os nossos estudantes, e eu acho que essa conversa vai ser muito produtiva. Vai ser sim. Nossa conversa vai estar dividida em 3 blocos. O primeiro bloco nós tendemos a focar mais na questão do conhecimento da universidade. O segundo, a gente vai entrar um pouquinho mais no universo de pesquisa da professora Isabelle Anchieta. E no terceiro bloco, verá uma surpresa para vocês, com direito até indicação de livro. Mas, professora, vamos adentrar no nosso assunto. Na sua opinião, qual é a importância do conhecimento sociológico no século XXI?
Vamos começar conceituando qual a importância do conhecimento sociológico no século XXI. Para a gente começar a conversa, Acla, eu gosto muito de dizer que a sociologia é uma forma muito interessante da gente conhecer a vida social. Por que ela é muito interessante? Porque ela vai por dois caminhos. Ela vai tentar entender de que forma nós nos ligamos uns aos outros, como e por que nós nos ligamos uns aos outros, e de que maneira isso vai mudando ao longo do tempo. Né? Os nossos arranjos sociais vão sendo alterados. E o que é mais interessante da sociologia, e talvez ela nos ajude a não só descortinar o século XXI, mas todos os séculos, é que ela vai por um lugar que geralmente as outras formas de conhecimento não vão, que é abraçar um pouco as contradições humanas, os nossos sentimentos sociais, né? Como que nós temos responsabilidade mútua em produzir tanto as doenças sociais, os nossos problemas sociais para os outros, mas também nós somos responsáveis por produzir a liberdade, por produzir afetos, ou seja, a sociologia é um caminho muito bonito para a gente ir entendendo esse complexo arranjo, como eu disse, não muito previsível. A gente sempre vai dizer que a sociologia, ela escapa das nossas mãos, né? Então, não quer dizer que dominar o conhecimento sociológico, histórico, entender os processos, nos vai dar um poder, assim, sobre o futuro. Mas, de certa forma, nos ajuda a iluminar alguma coisa, tanto o presente quanto o futuro. Então, acho que por isso, mais do que nunca, sempre, né, a sociologia nos ajuda. Então, quando a gente tem um livro interessante, quando a gente vai pensar essa sociedade do cansaço, essa sociedade hiperindividualista, que se voltou muito para si, ou seja, em que medida isso dá para a gente alguma munição para a gente reverter esses processos, né? Alguns vão acelerá-los, outros vão repensá-los, ou seja, é um instrumental interessante para a gente pensar a nossa própria condição no mundo e, mais do que isso, a nossa responsabilidade na vida dos outros, né? Como que a gente pode interferir na vida dos outros. Então, acho que a sociologia tem um papel fundamental, será sempre fundamental, e agora e sempre. Não vou dizer que agora mais, eu já ia falar, agora, mas não é mais. Sempre terá um papel importante. Maravilha, professora, maravilha. Maiara, por favor. Então, professora, a nossa segunda pergunta, a gente quer saber um pouquinho mais sobre essa questão das ciências humanas no contexto que a gente está vivendo hoje. Com toda essa questão que está desestimulando tanto as ciências humanas, o que é que a gente pode fazer? Eu acho que são nesses momentos, Maiara, que a gente precisa, mais do que nunca, né? Porque os sociólogos geralmente, e não só os sociólogos, né? Eu vou ampliar um pouquinho, né? Os intelectuais foram sempre importantes no país. Se a gente for, eu poderia até amplificar isso, dizer assim, na história social, sempre os sociólogos, eles ajudam a iluminar as questões, né? As coerções que a gente sofre naqueles determinados momentos. O conhecimento nos tira do nosso contexto e nos faz ver o que está acontecendo. Então, isso é fundamental para a gente mudar um pouco a rota das coisas, né? Para a gente não ser levado por esses lugares. Então, eu sei que parece que é um momento muito complicado, mas ele é exatamente por ser complicado, ele nos força a ser oportuno na nossa posição e no nosso papel. Então, acho que aí a gente tem que se apegar um pouco a isso. Esses dias eu estava até dizendo, Maiara, como que a vida da gente é uma luta, né? Como as nossas conquistas são frágeis. Então a gente pensa a democracia, a gente pensa um conjunto de avanços, como se essas coisas já estivessem dadas. E elas são sempre frágeis, as conquistas são sempre frágeis, né? Então acho que essa tensão e esse entendimento, né, do nosso papel de elucidação ampliada, não estou falando de uma elucidação que vá para um lugar só, não, acho que a gente tem que mostrar as contradições de ambos os lados, mas nem por isso deixar de iluminar certos lugares para nos ajudar a entender o que a gente está vivendo, né? Porque quando a gente está no processo, a gente não entende muito bem, né? Como se a gente fizesse essa reflexão um pouquinho por fora para nos ajudar, e até a nós mesmos, né? A nos posicionar aí, né? Nessa sociedade que será sempre ambígua e complexa, né? Então, sempre vai nos exigir muito essa compreensão. Maravilha, professora. E adentrando um pouco nessa questão da universidade, os nossos estudantes provavelmente, e aí nós temos a torcida toda para isso, ano que vem já farão parte
da comunidade acadêmica universitária. E seria interessante, na sua visão como professora, como alguém que tem uma carreira universitária, qual a importância dos projetos de extensão? O portal, por exemplo, é um projeto de extensão da UFPE. E qual a importância desses projetos, dessa devolutiva, dessa praticidade daquilo que se produz dentro da própria universidade? Acho que você falou uma palavra bonita aí, Áquila, essa devolutiva. Eu acho que, no final das contas, o projeto de extensão é onde a gente faz o nosso conhecimento ter sentido, em que a gente devolve, a gente entrega e produz um impacto social importante na sociedade. Então, acho que esse entendimento, inclusive o nosso entendimento, como alunos de universidades públicas, da gente devolver isso para a sociedade. Acho que a universidade deve ser pública, sim, mas que os alunos tenham essa consciência, né, de estarem numa universidade e poderem retribuir e fazerem que essa corrente continue. Ainda mais numa sociedade como a brasileira, tão desigual, em que cada um de nós pode contribuir com o nosso conhecimento, compartilhando esse conhecimento e, quem sabe, diminuir um pouquinho essa deformação tão grande, tão histórica, né? Então, acho muito bonito o papel. É o momento que o conhecimento faz sentido, percebe? É que a gente tira ele daquele lugar do ideal para a gente dar um sentido humano mesmo. A gente vai humanizar. Então, o projeto de extensão é um projeto de prática humanitária, por assim dizer, né? É praticar os nossos direitos humanos, praticar o que a gente tem de melhor, que é ensinar os outros. Todos nós somos potenciais professores, todos nós podemos ensinar os outros. Então, é muito bonito, a gente dá um sentido muito profundo para o conhecimento, quando a gente estende o nosso conhecimento aos outros, né? Então, acho que é por aí. E aproveito para parabenizá-los pelo projeto, que vocês têm toda a razão, viu, Maiara, de estarem orgulhosos dele. Maravilha, professor. Eu gosto demais de um pensamento de um pedagogo mineiro, Antônio Carlos Gomes da Costa, onde ele vai dizer que o jovem é fruto das oportunidades que tem e das escolhas que faz. O que eu acho interessante é porque ele coloca as oportunidades anterior às escolhas, ou seja, primeiro dá a oportunidade para depois fazer a escolha. E eu interpreto também, se eu puder contribuir, eu interpreto os projetos de extensão como uma oportunidade enorme de descobrir potencialidades, de dar essa devolutiva, de fazer essa ligação universidade e comunidade, para além dos muros da universidade. Então, é uma oportunidade enorme. Professora, nós somos universitários, e eu brincava com o Arthur, com o João, nosso coordenador, Maiara, nós já comentamos também, que os congressos, nesse momento de pandemia, nos fazem falta, mas não os congressos que foram adaptados de forma remota, mas é porque os congressos que nós temos são espaços de partilha, de encontro, de camaradagem, de risos, então isso faz uma falta muito grande. E eu me lembro, só para a gente adentrar nesse segundo bloco, eu me lembro muito bem que o primeiro congresso que participamos foi o SBS, fomos para Santa Catarina, e aí nós comentávamos, nós estudantes, caramba, a gente está tendo a oportunidade de ter uma palestra de alguém que a gente lê nos livros, então é muito interessante isso. E essa ideia dá, inclusive, uma outra perspectiva sobre a ideia de representatividade. Então, eu admiro já o trabalho da senhora, desde o Café Filosófico, muito anterior, existia um artigo que a senhora tem sobre a questão da mulher no Paquistão, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas quando eu a vi no Café Filosófico, e depois na entrevista com o Leandro Carnal, eu digo, caramba, sociólogos ocupando espaços cada vez mais fortes. Então, sobre essa representatividade de pessoas que têm carreiras sólidas na universidade e que, de repente, estão em vídeos de YouTube, de repente os vídeos viralizam, de repente o trabalho está sendo muito bem entendido. Professora, sobre isso, fazendo uma pesquisa sobre a sua produção, achamos um interessante debate sobre a ideia de individualização. O que significa esse conceito, professora, que a senhora também já falou no Café Filosófico, mas trazer isso para os nossos alunos? O que seria individualização e como abordar esse tema para que mais pessoas possam entender esses temas?
Para contextualizar, quem não sabe, esse termo, né, na verdade, uma noção, um neologismo, eu criei uma palavra que ela, na verdade, é fruto de uma observação sócio-histórica, em que eu fui observando que durante o Ocidente moderno aconteceu um processo muito interessante, que a gente foi se humanizando. E o que significa se humanizar? Não estou falando em termos filosóficos, eu estou falando em termos muito concretos. A gente passou de uma sociedade que estereotipava as pessoas, né, colocava elas em determinadas classificações, e essas classificações determinavam muitos lugares daquelas pessoas, né? São os estigmas, os estereótipos, como ser negro, ser mulher, ser índio, ou até preconceitos étnicos. Como que a gente, aos poucos, no Ocidente, foi desconstruindo, desnaturalizando. Inclusive, os sociólogos têm um papel fundamental nesse debate público, nessa reconstrução e desconstrução desses lugares. Então, primeiro observei que isso aconteceu. Achei muito interessante. Mas aí eu percebi que, ao mesmo tempo, esse processo de humanização vai desembocar em um outro processo que a gente vai chamar de um individualismo, que tem um aspecto também positivo, que é a busca de cada um de nós por ter direito a uma biografia nesse mundo, né? Por não mais cultuarmos os outros, mas buscarmos ter uma trajetória própria nesse mundo. Então, como que a humanização está vinculada a esse longo processo também, que hoje vai configurar a sociedade de rostos, que é muito interessante, que são os direitos individuais, ou seja, eu quero ser valorizado pela minha trajetória, né, para além da minha cor, para além da minha etnia, para além do meu gênero, eu quero ser considerado por uma trajetória que eu fiz, por escolhas e opções. Então, percebe? Então, é um conceito sócio-histórico, ou seja, eu fui observando o que aconteceu durante o Ocidente, né, que nos conduziu até aqui. Tem aspectos positivos e negativos disso, mas pode ser uma noção interessante, Acla, para a gente sair de um certo impasse, né, que é um impasse identitário, né, da grande discussão identitária. Então, o que a gente faz para a gente avançar, para a gente buscar um humanismo mais ampliado? Né? Então, quem sabe o individuo-humanismo, que é essa união, esse entendimento que nós temos a humanidade em comum, mas somos pessoas absolutamente particulares, percebe? Eu estou fazendo um jogo, uma união entre duas coisas, eu estou dizendo, nós temos a humanidade em comum, é isso que deve gerar nossa empatia e nosso compromisso com qualquer pessoa. Então, evidentemente, uma mulher no Afeganistão tem a ver, eu tenho responsabilidade sobre isso, porque eu compartilho com ela uma noção de humanidade, percebe? Ainda que não existam duas mulheres iguais, ainda que não existam dois homens iguais, dois negros iguais, então, ou seja, a gente não pode, eu tenho muito receio das generalizações, qualquer generalização, ela tende a empobrecer a complexidade dos indivíduos. Então, o individualismo acabou que não tinha uma pretensão, como se diz, conceitual, né, mas ela acabou ganhando um outro lugar, um caminho próprio, o neologismo acabou caminhando sozinho um pouco. Obrigada, professora, pela resposta. Maravilhoso esse novo termo. E ainda nessa questão sobre individualização, nessa questão cada vez mais humanizados, ainda temos muitos casos de racismo e também de homofobia. E aí, algo que a gente gostaria de saber qual seria esse limite entre uma tolerância e onde seria também considerado omissão. Qual seria esse limite entre tolerância e omissão, entre essas situações de preconceito? Maera, essa pergunta sua é tão boa, e ela também sempre, acho que foi um grande dilema, não só meu, e eu comecei a ler várias coisas sobre tolerância, intolerância, debates. A melhor resposta que eu tive foi do Popper. O Karl Popper, ele diz o seguinte, a tolerância não deve tolerar a intolerância. Então, acho que o limite, olha que interessante, né? A tolerância não deve, parece uma contradição, mas ele fala, existe um limite sim para a tolerância, né? Eu acho que o nosso limite é até que ponto, né, a gente dá liberdade para que as intolerâncias impeçam as nossas liberdades individuais, as nossas liberdades coletivas, a nossa autodeterminação. Então, acho que ali está um ponto em que não dá muito para negociar, percebe? Então, acho que, ainda que, Mayara, olhando na longa duração histórica, a gente avançou muitíssimo, muitíssimo,
porque fica parecendo que a gente ainda está diante de tantos retrocessos, e, de fato, há grupos mesmo que emergiram com a ideia dessa liberdade de expressão, dessa tolerância ampliada. Ela é até sintoma de uma democracia mais forte, né, que os embates são também, faz parte da democracia, esses embates que nos levam quase ao limite, né, dos nossos direitos e desse debate, dessa discussão, mas eu acho que, olhando, a gente avançou muito, a ponto que, por exemplo, a homossexualidade, há não muito tempo atrás, era tido como uma doença. Hoje esse debate está superado, né? Havia uma concepção de que os negros tinham biologicamente uma inferioridade, que as mulheres teriam biologicamente uma inferioridade, ou seja, o próprio avanço da ciência desmistificou, desconstruiu esses imaginários, esses estigmas, né, mostrando que não há cognitivamente nenhuma distinção entre os homens e as mulheres, muito pelo contrário, né, há testes de QI que vão mostrar que é o acesso à educação, é o acesso a essas oportunidades que o Átila estava muito bem trazendo para nós, que vão despertar os nossos talentos. Em que medida essas inferioridades, essa submissão, são construções muito mais de caráter, uma doença social, aí por isso a sociologia ela é sempre importante, né? E qual que é a responsabilidade social para a gente desconstruir esses lugares. Então, acho que a gente já avançou muito nas desconstruções, desnaturalizações, de tirar certas funções que são de homens, de mulheres, né, desconstruir a ideia da cor, que eu nem falo que é raça, porque raça só existe uma, humana, né, desmistificar todas essas diferenças. Acho que esse debate já é muito mais sólido, muito mais consistente do que foi em um determinado momento, né, ainda que pareça que não, mas olhando nesse longo processo, sim, estamos avançando, sim. Eu acho que, inclusive, é possível ter essa perspectiva de que a ciência hoje já não permite você utilizá-la como um fio de condução a preconceito. Perfeito. Você não pode mais utilizar a ciência em nome de uma raça superior. Eugenia. Exatamente. Não faz sentido. Não só na ciência, como legalmente, né, Átila? A gente avançou mesmo nos direitos, na ideia de uma certa legalidade que era totalmente contrária, né? Antes as mulheres eram propriedades, né, dos homens, outras pessoas eram propriedades, então era um absurdo, né? O outro era tido como objeto que eu poderia utilizar. Então, hoje isso é impensável dentro de uma legislação. Então, percebe? Acho que há uma mudança de mentalidade profunda, que por mais que existam grupos gritando uma coisa ou outra por ali contrária a isso, é muito difícil você desconstruir, pelo menos essas conquistas eu acho que serão muito difíceis a gente ter um retrocesso em relação a ela. Professora, puxando esse seu gancho sobre essas conquistas de direitos e o quanto a gente avançou, a senhora acharia que a gente já conseguiu alcançar esse ápice nesse processo de busca de direitos? Não, Mayara, acho que ainda falta muita coisa, né? Pode ser até que em termos de direitos a gente tenha conseguido, mas acho que as práticas ainda não estão equilibradas com os direitos, percebe? Então há uma tentativa até mesmo da inserção das mulheres na política, né, de inserções mesmo, de cotas, que eu acho que são importantes, ou seja, a legislação, ela trabalha a favor, sim, de uma tentativa de reequilibrar a sociedade, mas eu acho que ainda falta nas próprias práticas e nas próprias instituições sociais, né, esse avanço, elas sempre avançam mais lentamente, então, não, acho que ainda falta bastante coisa para nós, né, não dá para a gente dizer que esse caminho está tranquilo. Acho que nunca será tranquilo, ele sempre exigirá esse nosso embate, né, sempre. Obrigada pela resposta. Acho que a gente já pode começar a avançar para o terceiro bloco. Tu gostaria de falar sobre, Átila? Posso sim, aí a gente vai entrar nessa trilogia tão famosa, tão gostosa, Imagem da Mulher no Ocidente Moderno. Professora, o que motivou o problema da pesquisa? Como foi feita a coleta desses dados? Qual é a sensação de ver 8 anos de trabalho, a senhora me corrija se estiver errado, mas 8 anos de trabalho sendo reconhecido, professora? Então, essas 3 perguntas. O que motivou a pesquisa,
Como foi feita essa coleta de dados? Qual é a sensação de ver 8 anos de trabalho sendo reconhecido? Ótimas perguntas, Áquila. Eu acho que o que motivou foi um pouco buscar entender esse longo processo de desconstrução das estereotipias sociais, ou seja, como que nós fomos conseguindo combater, né, esses preconceitos, como que nós fomos nos humanizando e nos individualizando. Então, o individualismo era o grande motivador da pesquisa. Agora, o interessante é que eu fui descobrir que a mulher foi protagonista nessa construção. Ao invés de ser uma figura submissa, que a gente sempre pensou submetida ao olhar masculino, etc., eu fui percebendo que não, que ela foi protagonista da modernidade, ela que conseguiu desarranjar um conjunto de relações sociais que estavam estabelecidas. Então, foi um pouquinho por aí, ou seja, foi por um caminho diferente que eu fui buscar a imagem da mulher no Ocidente moderno, né, mostrando que as mulheres tiveram um papel importante mesmo na sociedade, ou seja, elas desconstruíram a ideia de família nuclear, elas legitimaram o projeto autobiográfico, autodeterminação, então elas desorganizaram a ideia de funções masculinas e femininas, inclusive libertando os homens de um conjunto de papéis de virilidade, etc., que também há uma construção muito pesada para os homens, né, de funções, expectativas, que quando a mulher se reposicionou, ela acaba forçando uma mudança do jogo, né, então foi por uma via um pouquinho diferente que eu fui buscar a imagem da mulher, mostrando a capacidade dela sempre de responder e subverter até mesmo essas tentativas de controle que sempre existiram. Eu vou mostrar, né, que mais do que uma misoginia, ou seja, um ódio dos homens em relação às mulheres, as relações entre homens e mulheres sempre foram muito ambíguas, muito contraditórias. Então, o que motivou o controle masculino do feminino são razões múltiplas, eu não vou colocar num chapéu só, né? Então, tem atração, tem medo, tem um conjunto de motivadores. Então, foi um pouquinho isso. Eu fiz uma grande peregrinação lá atrás dessas imagens, são mais de 800 imagens que estão no livro. Eu praticamente, não a totalidade, mas quase a totalidade delas, eu viajei, eu fui ver as imagens pessoalmente, acho muito importante a gente ter contato com o material, fazer o que a gente chama de pesquisa original, porque a gente tende muito a embarcar um pouquinho em livros, em filosofias, em coisas que já foram escritas, e a gente repetir um conhecimento que já foi produzido. Então, acho que a gente tem que ter um grande compromisso, principalmente na pós-graduação, que a gente já está começando a produzir no mestrado, doutorado, um conhecimento, da gente produzir um conhecimento original. E para isso é muito importante pesquisar, ir atrás do material, conhecer. Então, isso abre caminhos, abre reflexões que às vezes outras pessoas não viram. Então, é nesse cruzamento de livros, no meu caso, imagens, né, obras de arte, xilogravura, jornais, que eu fui formando o meu próprio raciocínio. Percebe? Então, é importante a gente respeitar o legado, conhecer, mas é importante a gente dar um passo além, que é produzir o conhecimento. Então, foi isso. E, para minha alegria, né, Áquila, pude publicar o livro também através da universidade, que é a editora universitária, que é a editora da EDUSP, que apostou no meu trabalho, que não é um trabalho fácil, ou seja, são 3 livros, né, é um livro muito longo. Eu pedi para eles, vamos publicar em 3, não faz um livro muito grosso, muito difícil, para não assustar ninguém, eu não quero assustar ninguém. Eu usei uma linguagem muito clara, sabe, Áquila? Usei, inclusive, minha experiência como jornalista, porque eu acho que o conhecimento, você pode dizer coisas muito simples sem ser simplório. Percebem? Acho que eu posso dizer coisas extremamente complexas de uma maneira muito clara. Então, acho que a clareza é um compromisso nosso, social, inclusive, em fazer chegar o conhecimento a todas as pessoas. Então, produzir um conhecimento original, produzir uma linguagem clara, eu acho que isso foi um pouco o que acabou produzindo um trabalho que chegasse nas pessoas. Então, hoje eu chego em pessoas de diversas áreas, o que me surpreendeu muitíssimo também. Então, apesar de eu ter feito todo esse esforço para que isso acontecesse, eu confesso que no país, né, em que há poucos leitores, né, em que os livros ainda, né, não são de um consumo muito ampliado e democrático, eu fiquei muito feliz de ter todo esse reconhecimento. Então,
eu só estou cumprindo minha função, sabe, Áquila? Tem até uma coisa bonita de um sociólogo português, o Boaventura de Souza Santos. O Boaventura diz uma coisa que foi uma grande lição para mim. Ele fala, o conhecimento ele tem que cumprir 2 caminhos. O primeiro é quebrar o senso comum. Ou seja, a gente tem que desconstruir alguns preconceitos, algumas ideias, às vezes produzir alguma coisa que ninguém pensou, original. Mas ele fala, se primeiro a gente tem que quebrar o senso comum, depois o conhecimento deve voltar ao senso comum. Então, esse é o segundo movimento que a gente deve fazer, ou seja, por isso, escrevam de forma clara, né, reescrevam, tenham esse compromisso com o leitor, né, faça chegar, porque no final das contas, a nossa beleza é deixar alguma coisa para que os outros continuem. Essa grande linha mesmo, né, essa grande teia que a gente só, como se diz, faz uma parte para que os outros sigam com o que a gente fez. Então, acho que é esse o sentido que eu tenho do conhecimento, e assim que eu fiz a pesquisa, acho que por isso que chegou de alguma forma. Fico muito feliz que tenha chegado. Maravilha. A senhora não tem ideia de como uma citação como essa do Boaventura Souza Santos, como a gente fica fértil, fica alegre, fica estimulado. Eu acho que vai servir não só para os nossos estudantes, serve para nós, graduandos. Mas, professora, quem acompanha o Instagram da professora, e a gente pode deixar, inclusive, depois, fica impressionado com a quantidade de leitores que a professora gentilmente reposta essas declarações de carinho, dizendo como os livros são estimulantes. E é muito interessante porque você faz um diagnóstico de que essa trilogia é um estímulo à procura, à pesquisa, ao conhecimento. É como se as pessoas, a partir disso, começassem a querer entender mais essa perspectiva. É o que, aparentemente, isso é muito forte na leitura, né? A senhora consegue notar isso, essa necessidade dos seus leitores de ir a mais, de buscarem mais? Áquila, sabe que isso foi muito legal? Olha que interessante você estar destacando esse ponto. Sabe por quê? Eu percebi que não foi só o conteúdo em si, mas a maneira como eu fiz, a minha entrega, a minha paixão, a minha vontade de estudar, o meu afeto aos livros, como que isso foi, é isso que você falou, um incentivador também. Muitas pessoas me perguntam como que eu leio, como que eu fiz para fazer determinadas coisas, ou seja, me dá muita alegria também, Áquila, e até não era minha intenção, eu acho que a gente tem que controlar, eu tenho muita paixão pelo meu conhecimento, percebe? Então eu fico muito receio de fazer uma coisa muito biográfica, não é minha intenção, né? De fazer disso uma vitrine da minha biografia, na verdade, não. Eu acho que o meu trabalho sempre, para mim, esteve em primeiro plano e eu nunca perdi isso de vista. Agora, ficou muito... Quando eu entendi que isso também poderia ser importante para incentivar novas pesquisadoras e pesquisadores, ou seja, né, em que medida o nosso caminho também pode ser uma trilha para que os outros sigam, aí eu comecei a compartilhar, assim, hoje eu falo um pouquinho mais exatamente isso que eu estou dizendo, os bastidores da pesquisa, a alegria, e a gente aprende muito, eu falo que, por isso que eu fiz questão, Áquila, de esclarecer tudo no meu livro, eu não tomei ninguém como sabido, porque eu não era, eu tive que aprender, não é assim, a gente não teve que aprender, a gente teve que buscar, a gente não sabia um termo, a gente tem que procurar em mais de um lugar, eu fiz questão de colocar isso, ou em notas de rodapé, não tomei nenhum termo como conhecido, porque não, em algum momento eles não me eram conhecidos. Então, acho que esse compromisso é muito importante, né? E essa paixão também, eu acho que no final das contas, a gente deixa um exemplo também da maneira como a gente faz, e ela acaba refletindo no que a gente faz, né? Nos nossos objetos, no meu caso, nos livros. Maravilha, professora, maravilha. Mai, você quer seguir a próxima pergunta? É possível? Eu fiquei com um pouco de pena, porque a gente tá num clima tão bom, a gente se sentiu muito incentivado a continuar nossa pesquisa. E o tema que a gente tocaria agora é um pouco mais triste nesse assunto. Queria muito continuar nesse ânimo tão bom, mas entrando em um dos seus artigos, intitulado A Sociedade dos Rostos, Mulheres sem Rosto como Indício de um Novo Humanismo nas Redes Sociais,
a gente gostaria de trazer os temas que são debatidos lá para o que está acontecendo atualmente. A senhora comenta, dentro desse artigo, um pouco sobre as mulheres no Paquistão. A gente gostaria de saber se tem alguma ligação com o que vem acontecendo hoje também no Afeganistão. Mayara, infelizmente a conexão está, né? A gente continua falando de uma agressão aos direitos das mulheres, né? Que no caso das mulheres ocidentais, elas andam no ritmo muito diferente das mulheres ocidentais, né? Mas eu acho que tem um lado muito pesado da nossa conversa, mas eu acho que tem uma luz no fim do túnel que até esse meu artigo, quem sabe, pode nos trazer em relação às mulheres no Afeganistão, né? Quando eu tratava das mulheres paquistanesas. Só para contextualizar, eu vou trabalhar um tipo de violência muito específico e muito dramático, que eram mulheres que são atacadas com ácido e perdem o rosto, ou seja, né, você tira o que a pessoa tem de mais humano e individual, o seu direito de ter um rosto nesse mundo. Então, eu quis mostrar como que aquelas imagens que circularam amplamente nas redes sociais tiveram um papel importante na mobilização do debate desses direitos, inclusive na elucidação de uma série de confusões, por exemplo, entre o islamismo e esses costumes criminosos. Então, isso para mim é um debate que voltou à tona agora. Hoje mesmo eu vi uma reportagem esclarecendo isso. Eu acho muito importante para a gente, antes de conversar sobre o Oriente, que a gente, né, nós ocidentais, ignoramos um conjunto de costumes e mesmo da religião, eu acho que a gente tem que se informar um pouquinho mais para a gente entrar nessa conversa. Então, esse artigo me foi muito importante, Mayara, para eu conhecer um pouquinho mais a fundo o que seria esses costumes e como, surpreendentemente, eles não estão ligados à religião e ao islamismo. Então, para a gente também romper um pouco esse preconceito contra o islamismo, porque se a gente for ler o Alcorão na íntegra, a gente vai perceber que, muito pelo contrário, o Alcorão não, de forma alguma, vai considerar as mulheres como inferiores aos homens, ao contrário, né, toda a indicação de Alá, né, supostamente da voz de Alá, é de valorização do feminino, que os homens não poderiam tirar a liberdade do feminino, nem subjugá-la. Então, isso foi muito surpreendente para mim, né, não há nenhuma menção a estupros coletivos, apedrejamentos, ou seja, um conjunto de violações aos direitos humanos, e que é muito importante que a gente faça chegar essa informação, e esse meu artigo tinha muito esse propósito, para a gente separar o que é costume, que são violências, são crimes, que a gente tem que chamar pelo nome, são crimes, não é religião, né? Então, acho que começa a conversa por aí, e isso ainda é muito atual, ainda há muita confusão, né, em que a gente diz o seguinte, olha, isso é problema deles. Eu mesmo em debates, assim, entre amigos, não, mas isso é o costume deles, isso é um problema deles, ou seja, como se isso justificasse a nossa não intervenção, né, a nossa não manifestação em relação a isso, e como, aí está a luz no fim do túnel, Mayara, no finalzinho do meu artigo eu vou mostrar que foi exatamente a mobilização dessas imagens que chocaram muito todo mundo e circularam intensamente naquele momento, que elas vão mobilizar organismos internacionais e que forçaram a revisão de leis dentro do Paquistão, que se tornaram mais rigorosas no combate a esses criminosos, né, que geralmente atacavam as mulheres que queriam estudar, né, ou por qualquer razão, né, mulheres que queriam algum tipo de independência, eram atacadas dessa maneira. E com o aumento da prisão, das punições, houve uma redução significativa desses crimes. Então, acredito que essa mobilização internacional, né, esse debate mesmo que pode ser provocado, em alguma medida ele pode justificar intervenções de organismos internacionais, né, ainda que essas intervenções sejam também muito delicadas, que a gente sabe o quanto elas também têm um conjunto de motivações que escapam, às vezes, ao interesse genuíno, né, humanístico genuíno. Mas ainda assim, eu acho que é muito importante a gente levantar o debate e a gente não se isentar dele, né, como se diz, ter informações corretas, entrar nesse debate, inclusive, nós, mulheres ocidentais, né, temos esse compromisso também com as mulheres orientais, nesse sentido que eu falei, né, porque nós temos algo em comum e que é muito importante que a gente não perca de vista. Eu acho muito interessante, porque uma das interpretações que a gente pode fazer do que a senhora fala, professora, é fugir
dessa ideia dicotômica do que sim e não, branco, preto, essas outras possibilidades, essa complexificação da realidade. Eu acho que quando se faz isso, você consegue ser mais justo com a análise, com o diagnóstico, do que simplesmente ficarmos nesse reducionismo desses problemas, né? Eu acho interessante na fala e na escrita da senhora, essa possibilidade de enxergar, por exemplo, que apesar de haver um crime, não é a religião, e a gente já dissocia, então, de que não é um apelo religioso, e sim um apelo radical de um determinado grupo, de um determinado momento. Perfeito. Sabe? Essa capacidade de complexificar as coisas. Dizer assim, olha, não é tão simples de entender, porque a realidade talvez não seja simples. Nunca é. Eu acho que se fizesse o contrário, não seria para o Brasil, né, também, entender um país católico, que ao mesmo tempo também é muito liberal, é muito interessante o Brasil, né, até fui fazendo esse contraponto entre como nós tivemos uma empatia, foi muito interessante nessa minha pesquisa, os brasileiros tiveram uma empatia muito forte com as paquistanesas, ainda que a gente tivesse, supostamente, uma religião, uma visão de mundo que nos impedisse, ou seja, então, é a prova de que existe algo em comum, que é esse humanismo. Hoje eu percebo nas redes sociais, eu achei muito interessante a reação de todos no Brasil, né? Até o uso de uma certa palavra, da ideia do retrocesso, de uma indignação, ou seja, como que nós já avançamos, isso é problema nosso também, né? Qualquer problema que aconteça contra a dignidade, que atente contra a liberdade, é um problema nosso. Então, acho que aí, por isso que é muito legal a gente não se segregar de nenhuma forma, né? Não impedir que a nossa religião, não impedir que certas posições não nos deixem ultrapassar um lugar mais importante para fazer uma ponte, ao invés de sairmos construindo esses muros por aí, fronteiras, que são muros e fronteiras ilusórios, porque o que nos liga é muito anterior à política, é muito anterior a esse debate econômico, às disputas, isso sempre vai nos ligar. Felizmente, isso sempre vai nos ligar. E complementando sempre com a ideia de que, apesar dessas especificidades, dessa necessidade de entender a realidade complexa que nós vivemos, tem um caráter de que fazemos parte de uma mesma comunidade. Somos parte de uma mesma raça. Há pontos que nos ligam. Isso é muito interessante. De alguma forma, dialoga um pouco com aquilo que o Ailton Krenak vem trazendo à tona, que é que somos todos um, apesar de sermos tão diversos e diferentes. E esse ponto de partida talvez seja uma das coisas mais bonitas de se ler quando a senhora escreve, é justamente essa religação com o que nós somos, para poder, inclusive, lutarmos pela melhoria, né? Bonito, Akla, exatamente isso. Acho que a gente tem que buscar mais os nossos campos de interseção, né? Eu gosto muito daquela ideia do campo de interseção. Sempre haverá diferenças, mas sempre haverá um campo de interseção. E ele é muito forte, muito bonito, e a gente não deve se desapegar dele. Então, acho que é por aí, né? As nossas diferenças são infinitas, e são individuais, sobretudo, né? Mas elas não nos impedem, e ao contrário, é a nossa alteridade, né? É o eros, é o erotismo, que nos tira de nós mesmos e nos leva para fora. E é muito bonito, nesse ponto ele é mais bonito que o Narciso, que olha para si, né? O eros é aquele que nos força, é o erotismo, a nossa ligação com os outros, nos desorganiza, nos desalinha, mas ela é muito importante, por isso que quando a gente vai entender outra cultura, aquilo foge um pouco, você fala, nossa, até me desorganizei, né, das minhas referências, a gente começa a olhar para as nossas de uma maneira diferente, mas isso é muito importante para a gente entender do quanto é provisório, do quanto são construções sociais, né, de como nós somos responsáveis pelos outros, né, pela felicidade ou pela infelicidade dos outros. Então, entender um pouquinho a nossa pequena, mas importante participação nesse mundo, eu acho que é fundamental. Costumam dizer os mais sábios que se é verdade que o Sartre estava certo que o inferno são os outros, então ele esqueceu de dizer, ou talvez surgiu mágico para a gente dizer que o céu também é o outro. Né? A nossa chave. E é exatamente essa contradição, será sempre as duas coisas, né? Tem até uma frase, eu gosto muito desse embate, Akla, até no Café Filosófico eu utilizei muito ele, eu acho muito bonito. O Rousseau também tem uma frase que eu acho magistral, ele fala, não há felicidade sem os outros.
E olha que bonito, porque ele vai dizer da fragilidade desse sentimento. A gente está sempre buscando a felicidade, né? E como que a felicidade depende dos outros. Se a gente for pensar, as nossas melhores e piores experiências estão sempre ligadas ao outro, né? O nascimento de alguém, o casamento, alguma ligação, a morte de alguém que a gente ama, né? Que produz um sofrimento muito profundo, que é o luto. Ou seja, o outro é exatamente... Por isso eu gosto da ideia da felicidade, que traz essa fragilidade, né, da gente ir para um lugar ou outro, para o inferno ou para o céu. Então, eu acho que esses grandes autores descobriram isso, quer dizer, né, isso sempre esteve, e nós estamos aqui só para entender, né, a complexidade e a ambiguidade das nossas relações. Mayara, por favor. Todo esse debate também nos traz um aspecto muito importante, que é lembrar que os direitos humanos são para todos os humanos. É uma coisa muito importante que vem sendo trazida. Mas, por fim, professora, a gente gostaria de perguntar se a senhora tem alguma mensagem para deixar aos nossos estudantes que gostariam de ingressar ao ensino superior. Eu diria a eles que é um grande encontro. Entrar na universidade, eu posso resumir que é um grande encontro. Um encontro, sabe com o quê? Com outras pessoas, não só com os professores, outros colegas que nos ensinam muitíssimo, mas é um encontro para uma conversa com outros que não estão mais. Então, de que outra maneira nós conheceríamos? A gente citou aqui o Rousseau, a Mary Wollstonecraft, que eu também acho ela genial, Christine de Pizan, que foi uma das primeiras escritoras da Idade Média. Então, toda vez que eu pego um livro, eu falo, gente, que interessante, como é que o mundo, como que há repetições dos sentimentos humanos, como eles nos ensinam. Então, entrar na universidade é abrir um grande diálogo muito bonito, é o nosso maior encontro humano. Ele nos amadurece, de certa forma, e nos humaniza também, para a gente entrar num diálogo com o que há de melhor e pior na humanidade, e no final das contas, o outro sempre vai ser um espelho para nós mesmos. Então, o nosso grande encontro conosco, com os outros e conosco, se dá em grande medida na universidade. Acho que é uma etapa que ninguém deveria pular, né? Que é isso, a gente adensar o tempo, trazer todos os tempos no tempo presente, né? Beber de toda essa sabedoria, de todos esses livros. É muito bonito, é muito forte, é uma experiência muito forte, que nos amadurece. Então, seria esse o meu recado, não pulem não desmarquem esse grande encontro da vida, né? E no Brasil, a gente tem a alegria, né, de ter uma universidade pública, e eu acho que isso é fundamental, e a alegria de ter alunos como Mayara, como Áquila, empenhados em fazer com que outros também consigam ter esse acesso. Então, essas pequenas e grandes correntes, porque a força delas é exatamente desse conjunto de uniões, que faz com que a gente tenha essas belíssimas experiências, espero que vocês passem por essa também. Maravilha, professora, maravilha. Esse show de otimismo só nos embebeda na certeza de que estamos no caminho certo e precisamos mais, queremos ir além, queremos chegar mais jovens, queremos fazer com que as pessoas despertem esse sentimento de melhoramento, de desenvolvimento. Eu acho que isso é muito interessante. E aí, professora, eu queria agora uma coisa mais pessoal. Eu queria que a professora Isabela Anchieta trouxesse para a gente 5 livros que mudaram sua vida ou que estimularam, por exemplo, a seguir esse caminho que a senhora tão bem segue. Áquila, querida, essa é a pergunta mais difícil de todas que vocês me fizeram. Me pedir 5 livros é muito difícil. Acho que os livros foram grandes companheiros da minha vida, né? Esses autores que a gente está citando. Mas eu vou escolher 5 que eu acho que tem a ver com o público, tem a ver com a nossa conversa, com a sociologia, né? Então, e também com o debate da mulher, que eu acho que acaba sempre passando por mim. Eu diria que o primeiro livro que eu indicaria é um livro do Norbert Elias, Introdução à Sociologia. Norbert Elias é um sociólogo alemão, eu acho que ele tem uma visão muito sofisticada sobre sociologia, muito clara, muito simples nesse livro. Eu acho que eu daria esse primeiro toque por aí, né? Ele vai entender os processos de longa duração. Então, acho que para começar a conversa, foi um livro que me impactou, assim, foi um dos primeiros livros que, quando eu comecei sociologia,
foi ali que eu entendi claramente o que era a sociologia, né? Que é entender essa sociedade que não é a união dos indivíduos, mas que é uma outra coisa, tem certa autonomia. Então, ele descortinou Durkheim, ele descortinou Comte, que são grandes autores aí da sociologia, para quem for estudar e vai conhecê-los, mas a maneira como Norbert Elias arma uma teia muito bonita e simples, eu acho que seria um livro lindo, assim, delicado, para a gente começar essa conversa na sociologia. Outro autor que para mim é fascinante, que é daquelas figuras que eu para cada página, eu falo, gente, ele cria um conceito, uma noção, ele é muito criativo, ele olha para a vida de um outro ângulo que a gente nunca olhou, que se chama Erving Goffman, que é um canadense. E tem um livro muito interessante, que eu indicaria esse, que se chama Estigmas, que ele vai desconstruir para a gente como é que a gente constrói uma forma de envergonhar os outros, e como cada um de nós, eu acho até legal uma parte do livro, ele fala assim, olha, todos nós entendemos o que é o estigma, de certa forma. Qualquer um de nós já se sentiu constrangido e inadequado em alguma situação. Então, por mais, né? Então, claro, nós sempre seremos inadequados em algum momento para algum grupo, né? E sempre nos sentiremos assim. Então, ele é muito bonito, ele gera uma empatia, ele me deu uma grande lição nesse livro, que ele falou assim, se nós queremos entender a diferença, não é para a diferença que a gente deve olhar para o que a gente tem em comum. Ou seja, é esse meu sentimento de vergonha, é esse meu sentimento de estar sendo humilhado, é esse meu sentimento de inadequação, é essa minha vontade de ser aceito, essa minha vontade de me adequar, é ela que tem que me conduzir para a compreensão das diferenças. Então, ele muda o caminho, e eu falei, desorganiza, eu falo, pô, que bonito. É um livro essencial, muito bonito, eu acho que o Goffman. Outro livro que eu vou citar, ele é até uma leitura recente, mas me impactou tanto, que foi conhecer Christine de Pizan, uma das primeiras escritoras profissionais da Idade Média. Vai escrever um livro em 1405, ela escreve vários, mais de 15 livros, mas esse se chama Cidade das Damas, uma mulher de uma grande erudição, e que ela vai desconstruindo os grandes filósofos, né, que tentaram construir a ideia da inferioridade feminina. Então, ela, com muitos argumentos, muito bem municiada, vai mostrando, por exemplo, a contradição entre Platão e o Aristóteles, né? Ou Sócrates, na verdade, o Aristóteles. Então, ela vai mostrando, olha, se os próprios filósofos entram em contradição, como é que eu vou impor uma verdade que a mulher é inferior ou superior? Se aqui, né, o Sócrates, através do Platão, está dizendo que as mulheres poderiam se educar, olha, isso a gente está falando da antiguidade, que loucura, isso a gente está falando de antes de Cristo, e eles falando, olha, as mulheres têm que se educar, podem ir à guerra, têm que ser guerreiras. E ela vai dizer, poxa, mas aí o Aristóteles que vem depois, que é aluno dessas figuras, né, vem dizer o contrário, mas quem que tem razão? Por que que um tem... Então ela, com uma belíssima aula de filosofia, de fazer perguntas, de nos colocar para pensar, ela já vai desconstruindo muito antes Simone de Beauvoir, toda essa construção aí do gênero. Ainda que Simone de Beauvoir também seja outro livro, que eu acho que não tem como não passar por ele. Né? Eu fiquei pensando, gente, não, Simone de Beauvoir não tem jeito de tirar da lista, né, dos 5 livros, né? Acho que ele ainda não foi superado, né? É um livro central. E mais do que a famosa frase, né, que eu acho que de alguma forma sintetiza o grande raciocínio dela, que é ninguém nasce, mulher torna-se, né? No sentido de uma construção social das funções, ela diz uma outra coisa que também me impactou muito nesse livro, que ela fala o seguinte, a gente também não deve idealizar as mulheres. A gente não deve nem diabolizá-las, nem idealizá-las. Estar fora do mundo não é uma boa posição para quem quer transformar o mundo. Essa foi uma grande lição para mim quando eu fui escrever a trilogia, porque o meu primeiro livro é sobre a diabolização, meu segundo livro é sobre a idealização, e o terceiro é sobre essa individualização mais humanizada. Ou seja, quem sabe o caminho, com todas as dores e delícias de sermos humanos, né, seja a humanização. Também não acho interessante a gente ir para o outro lado. Então, essa foi uma grande lição de equilíbrio entre esses polos, foi Simone de Beauvoir que me deu. E, por fim, um que acabou se tornando, por essas coincidências e alegrias da vida, um grande amigo, que é um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky, que eu acho que é um grande pensador do contemporâneo, tem uma visão muito aguçada para entender o presente e, com isso, traçar um pouco o futuro, né, que ele vai chamar
da hipermodernidade. Ele vai dizer, nós não estamos na pós-modernidade, nós estamos no excesso de certos elementos da modernidade. E quem, de certa forma, dá uma continuidade a ele, né, que é o Byung-Chul Han, que fala da sociedade do cansaço, mas nada mais ele está falando exatamente do que o Lipovetsky, em A Era do Vazio, já tinha nos dito há muito tempo atrás, né, em seu primeiro livro, desse excesso mesmo, né, do excesso de tudo que pode nos levar a esse esgotamento, que eu acho que é uma linda reflexão para a gente pensar o nosso momento, a nós mesmos, e que a pandemia, de certa forma, também nos ajudou a refletir. Então, acho que seriam, acabei colocando um a mais aí, né, acho que até pus 6 aí na conversa, mas eu poderia pôr milhares, mas vamos parar por a conversa por aqui, que eu acho que já é um bom desenho para a gente começar algum caminho. Professora, é um ótimo desenho, não é um bom, é um ótimo desenho. Professora, você não tem ideia do nervoso. A gente fez a outra entrevista com o professor José Alves de Freitas Neto, que é alguém também que eu admiro, da Unicamp, e eu disse para ele, assim, eu fui me tranquilizando no longo da entrevista, mas com a senhora me tranquilizei, mas voltei nervoso, porque é muito... para vocês que vão assistir essa nossa entrevista, você assistir uma socióloga que você admire, daqui a pouco você está podendo entrevistar, é uma sensação maravilhosa, mas de nervoso também. Então, eu agradeço demais a possibilidade, agradeço sua disponibilidade, já está sendo muito significativo para o nosso projeto de extensão, para o portal, para a juventude pernambucana que está desejando entrar na universidade, e nós nos empenhamos, tem uma equipe gigantesca por trás, a senhora não tem ideia do quanto tem gente ajudando para que esse encontro aconteça. Então, agradeço demais e espero que tenha sido tão bom para a senhora quanto foi para a gente, né, Mayara? Foi maravilhoso, a senhora é maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada. Foi fantástico. Nos motivou incrivelmente. Eu, falando por mim. Então, a gente só tem a agradecer por tudo, por essa conversa maravilhosa. Eu tô sem palavras. Ai, que lindo, gente. Eu fiquei emocionada, agora você me deixa nervosa aqui, que isso? Mas é um nervoso bonito, né? É o nervoso de um encontro humano que a gente admira. E no final das contas, a gente é muito simples, né? Eu acho que a gente trazer essas conexões... Eu escutei vocês, adorei as coisas que vocês me disseram. Eu acho que todo encontro é um grande encontro mesmo, né, Áquila? Que a gente amarra essas linhas bonitas. E eu que agradeço a oportunidade. Pernambuco tem sido um lugar, assim, que eu tenho um grande carinho, de verdade, não estou usando palavras, assim, porque eles acolheram meu livro de tal maneira, eu tenho tantos leitores, hoje são amigos mesmo, eu estou com muita vontade de ir para aí, para falar a verdade, porque eu acho que foi das regiões que eu mais me conectei, que meu trabalho mais conectou. Então, eu que agradeço, queridos, eu que estou muito feliz de estar aqui e, de certa forma, poder contribuir de alguma maneira com vocês e com esse trabalho tão bonito que vocês estão fazendo. E estendemos o convite para que, quando tudo isso possa passar com mais tranquilidade, a Universidade Federal estará aberta para receber a senhora e a gente poder conversar tanto com os alunos como com a comunidade acadêmica. Então, está muito marcado obrigado. O encontro, marcadíssimo, viu? Já levei a sério, já vamos tentar, para passar um pouco mais essa loucura, né? Vamos tentar, sim, esse encontro por aí, que vai ser uma tremenda alegria encontrar com os alunos também. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Fique ligado no nosso canal, aqui no YouTube. Muito obrigado pela atenção. Se você acompanhou até aqui, espero que tenha sido tão engrandecedor para você quanto foi para a gente. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, queridos.